Xi Jinping está prometendo tomar Taiwan? Linhas estão sendo traçadas para a Terceira Guerra Mundial? Será que a Rússia fez uma oferta irrecusável à China? E outros destaques nas manchetes da semana sobre a China. Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou Chris Chappell. Bem, parece que o mundo está se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Antes de abordar esse assunto, quero falar sobre uma guerra pessoal que enfrento. Parece que o YouTube não gosta de canais que alertam as pessoas sobre uma guerra iminente com a China. Betty, a gata, diz: "Cara, já faz mais de um ano que não recebo um vídeo seu nas sugestões. Que diabos está acontecendo com o algoritmo do YouTube?" Josh Rockwell Química também afirma: "Hoje é a primeira vez em mais de um ano." O YouTube sugeriu um vídeo do seu canal e Maximus diz: "Este é o primeiro vídeo seu que vejo em 3 anos." O YouTube está estrangulando financeiramente o canal e está funcionando. Reduzi os episódios do meu outro programa, América Revelada, para não cortar o China Sem Censura. Então eu realmente preciso da sua ajuda. Junte-se ao que eu chamo de China Sem Censura lá no meu site chinasemcensura.tv. Temos uma comunidade vibrante, com lives e episódios exclusivos, porque amo vocês. Confira novamente em chinasemcensura.tv, o link está abaixo. Sem a sua ajuda, o YouTube vai dar uma grande vitória ao Partido Comunista Chinês e acabar com o China Sem Censura. Isso pode ser ruim, pois estamos indo rápido para a Terceira Guerra Mundial. Vamos começar pelo Japão. Diante da retórica cada vez mais insana da China em relação à ilha, o gabinete do Japão aprovou um orçamento de defesa recorde para dissuadir a China, o que sim, provavelmente é uma boa ideia. O orçamento é de 58 bilhões para o próximo ano e será focado em fortalecer a capacidade do Japão de revidar contra um inimigo. Com o reforço das defesas costeiras por mísseis de cruzeiro e sistemas não tripulados. Relatos indicam que Tóquio busca comprar drones de Israel, Turquia e possivelmente Ucrânia. Neste momento, não me surpreenderia se contratassem Kevin McAllister para fazer armadilhas. O ministro da Defesa do Japão afirma que o país está decidido a proteger seu povo e segue pacífico. Mas que o orçamento é o mínimo necessário, já que o Japão enfrenta o ambiente de segurança mais severo e complexo da era pós-guerra. As bases para a Terceira Guerra Mundial estão sendo formadas. Em uma entrevista à agência de notícias TASS do país, o ministro das Relações Exteriores da Rússia sinalizou que a Rússia apoiaria a China se uma guerra estourasse por causa de Taiwan. Ele citou o Tratado de Boa Vizinhança de 2001 entre os dois países, dizendo: "Um dos princípios básicos estabelecidos nesse documento é o apoio mútuo em questões de proteção da unidade do Estado e da integridade territorial." Não que tanto a Rússia quanto a China saibam muito sobre respeitar a integridade territorial ou serem bons vizinhos, diga-se de passagem. Além disso, só para reforçar, ele criticou o recente aumento dos gastos militares do Japão e ainda fez uma ameaça velada ao país. Afirmou: "Os vizinhos japoneses deveriam ter avaliado melhor antes de decidir." O primeiro-ministro do Japão falar sobre autodefesa nacional é inaceitável. Mas a China testar o míssil hipersônico Ikeoshota-20 no maior exercício de fogo real deles até agora, nenhum problema. A Rússia acabou de jogar o pouco que restava da sua credibilidade pela janela, junto com qualquer um que tivesse uma pequena discordância com Putin. Se acha que exagerei sobre a Terceira Guerra Mundial, veja o discurso de Ano Novo de Xi Jinping. Compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan estão ligados por laços de sangue mais fortes do que a água. A tendência histórica pela reunificação nacional é irreversível. Imparável. Isso ocorre logo após a China concluir os exercícios de fogo real da Missão Justiça 2025, com as maiores áreas de treinamento ao redor de Taiwan até agora. O EPL fez isso em reação ao aumento da ajuda militar dos Estados Unidos da América à ilha. Mas vamos ser sinceros, isso foi só uma desculpa para o Partido Comunista Chinês divulgar mais cartazes e propagandas agressivas. Incluindo este chamado claramente visível, com imagens de satélite da infraestrutura militar de Taiwan. Diz: "Como ousa tentar a independência? Sutil." Em resposta, Taiwan pediu que a China haja com responsabilidade, enquanto o Ministério da Defesa afirmou que as Forças Armadas taiwanesas montaram um centro de resposta emergencial e estão realizando exercícios imediatos de prontidão de combate. É uma boa ideia, pois esperar responsabilidade da China é como querer que uma torre se mova na diagonal. Isso é uma referência ao xadrez. Nem tudo é Pokémon ou Gilmore Girls. Sou sofisticado. China prepara equipamentos para conquistar Taiwan de forma imparável.
O Pentágono informou que o Partido Comunista Chinês quer 9 porta-aviões, 6 a mais do que os 3 atuais, até 2035. Apenas os Estados Unidos da América têm mais porta-aviões que a China. Em 2025, começou a construção do novo porta-aviões chinês, tipo 004, que não soa tão legal quanto o tipo 007, que em águas agitadas é sacudido, não mexido. Mas a China já superou de longe a capacidade dos Estados Unidos da América de construir novos navios e acredita-se que o plano também inclua a produção de porta-aviões movidos à energia nuclear. Isso seria péssimo para o Indo-Pacífico, pois mudou essas agressões de um incêndio em um lixão para um incêndio nuclear no mesmo local. Mas embora, pelo menos na superfície, Rússia e China estejam mostrando uma frente unida para uma guerra por Taiwan, nem tudo são flores entre China e Rússia. A Rússia enfrenta dificuldades para vender petróleo, pois China e Índia recusam descarregar o produto, deixando ao menos 20 petroleiros acumulados no mar. Isso se deve em grande parte às sanções dos Estados Unidos, que funcionam provavelmente também por causa dessa situação. Pequenas refinarias chinesas, chamadas Teapot, têm adquirido petróleo russo com os maiores descontos de 2025. Você sabe que a sua guerra vai bem quando você começa a vender ativos como uma loja de colchões que está fechando há 3 anos. Pequenas refinarias indianas compram petróleo russo, principalmente de empresas não sancionadas. Está claro que as coisas mudaram drasticamente. Mas não se preocupe, Rússia. Tenho certeza de que a Europa ficará mais do que feliz em continuar recebendo seu petróleo. Enquanto critica os Estados Unidos da América por não fazerem o suficiente para ajudar a Ucrânia, você deve se lembrar do caso de Jimmy Lai, sobre o qual já falei anteriormente. O ativista pró-democracia e magnata da mídia de Hong Kong foi preso em dezembro de 2020. O Partido Comunista Chinês ignorou os pedidos do Ocidente por sua libertação, inclusive um recente de Trump. Neste ponto, vamos ter que enviar Moisés para dizer: deixem o povo de Lai ir em paz. A filha de Lai, Claire, que mora em Londres, diz que os dentes do pai estão apodrecendo e as unhas estão caindo. A China afirmou que Jimmy Lai está saudável e em condições humanas. O que é a piada do ano, literalmente, já que o ano ainda é tão novo? Falando em jovens, pais na China agora estão usando inteligência artificial para monitorar o dever de casa dos filhos, de acordo com a plataforma chinesa de estatísticas Quest Mobile. Aproximadamente 172 milhões de pessoas usam mensalmente o chat de inteligência artificial Dolla, criado pela ByteDance. Sim, é a mesma empresa do TikTok. O chatbot fala, atua como tutor e monitora o dever de casa. Pais chineses usam a Dolla para incentivar os filhos a trabalharem mais rápido e deixarem de se curvar. É como a Rosie dos Jetsons, só que atua como pais superprotetores, poupando você desse papel. Além disso, em meio à desaceleração econômica, a Dolla começa a substituir os serviços de tutoria tradicionais e caros usados por essas famílias. Segundo um dos pais entrevistados pela ABC, o Partido Comunista Chinês reprimiu totalmente e os pais temem gastar muito e terem um filho cauda podre. É um termo para vítimas instruídas do recorde de desemprego juvenil na China. Então, na verdade, quem deveria ser chamado de cauda podre é o Partido Comunista Chinês. Esse nome parece um pouco como culpar a vítima, não acha? O aplicativo permite que os pais baixem materiais de estudo adaptados às necessidades da criança e também possam verificar as tarefas de casa. Explique por que uma resposta pode estar errada e crie perguntas semelhantes baseadas nos erros identificados. Tenho curiosidade sobre o que ele diria sobre o que não ocorreu na Praça Tiananmen em 1989. Lembre-se, o YouTube quer acabar com o programa. Apoie China Uncensored em chinauncensored.tv. Basta clicar neste botão sobre o link abaixo. A situação é realmente séria. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima vez, eu espero.